Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 29ª aula, comando de um contador de forma intermitente. Pois bem, essa forma intermitente é aplicada em quê? Ela é aplicada em lâmpadas piscantes, amarelas, semáforos. No caso do semáforo que fica meia-noite piscando. Então, esta forma intermitente é aplicada em lâmpadas amarelas semáforo. Também é aplicado em árvore de Natal, etc. O esquema de comando dispõe de um intermitente relé temporizador T1, que aciona de forma intermitente o contato fechado do temporizador, fazendo com que o relé de tempo abre e feche o contato de acordo com o tempo graduado, quando este estiver ligado, alimentando a bobina do contador. Aqui no caso é o contador, vou botar o contador C1, que só temos um contador. A bobina do contador C1, quando o contato do temporizador estiver fechado, e desligando a bobina do contador quando o contato do temporizador estiver aberto. Então é o seguinte, vamos ver se vamos entender aqui. Começando aqui, alimentando a bobina do contador C1 quando o contato do temporizador estiver fechado, certo? Quando o contato do temporizador estiver fechado, ele está alimentando o contador C1 e desligando a bobina do contador. Vou botar aqui contador C1 para vocês entenderem. Quando o contato do temporizador estiver aberto, então ele desliga a bobina do contador C1 quando o contato do temporizador estiver aberto. Então é o seguinte, isso aqui é o mesmo princípio do funcionamento do contador. Veja bem, a chave partida direta. Quando você pressiona o botão B1, botão de pulso liga, impulsiona todos os contatos, fecha os abertos e abre os fechados. Então esse é o mesmo princípio do funcionamento do contador da chave partida direta. A diferença é porque aqui nós estamos trabalhando com temporizador. Ele está dando tempo de abrir o circuito e desligar o contador, fazendo assim funcionar intermitentemente, certo? O que é relé de tempo? Relé temporizador é o termo usado para denominar qualquer relé com a capacidade de realizar operações de chaveamento com manipulações de tempo, certo? Então, se você graduar um relé para funcionar 3 segundos, ele abre o contato no tempo de 3 segundos e fecha outro. Ele abre o contato fechado no tempo de 3 segundos e fecha o contato aberto no tempo de 3 segundos. A função dele é manipular chaveamento através de contatos abertos e contato fechado, ok? Como eu já falei em outras aulas anteriores, a função dos relés, todos os relés, ele tem a mesma função: fechar contato aberto, abrir contato fechado, fechar contato aberto, abrir contato fechado. Eles têm as mesmas funções, certo? Mas só muda as ligações, ok? Como funciona? Como é que funciona um relé de tempo? Quando o relé de tempo é alimentado por uma fonte 220, o estado de seus contatos será alterado depois de um determinado período de tempo pré-estabelecido, ou seja, abre os contatos fechados e fecha os contatos abertos. É o mesmo princípio de funcionamento dos contadores, é o que eu havia falado aí. O que é intermitente? Intermitente é qualquer coisa que acontece de forma constante, mas não continua, sendo um padrão determinado, ou seja, algo que cessa e recomeça constantemente, mas que não segue uma frequência constante. Acontece obedecendo diferentes períodos de tempo, ok? Esperando que suas dúvidas sobre acionamento de contadores por temporizadores intermitentes sejam resolvidas com este material. Bom estudo, muito obrigado. Tenho aqui minhas considerações finais. Então, pessoal, vamos entender o que é intermitente, essa palavra intermitente. Na aula 20, hoje nossa aula é a aula 29, na aula 28, nós vimos um painel de comando para acionar uma eletrobomba monofásica com capacitores de partida e permanente e intermitente.
vocês vão entender o que é intermitente. Eu vou apresentar para vocês o circuito da aula anterior sobre o capacitor permanente e intermitente. Eu vou minimizar aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Na aula anterior eu apresentei essa aula aqui para vocês, na aula 28. Nós temos aqui dois capacitores. Aqui nós temos, vamos ver se vocês entendem isso aqui. Aqui nós temos o amperímetro, o voltímetro. Aqui nós temos o protetor térmico, relé térmico, contator principal, um relé de nível, um temporizador, contator auxiliar de partida do capacitor de partida. Esse contator ele pertence ao capacitor de partida e não o capacitor permanente. E aqui nós temos o disjuntor geral bipolar, que pode ser duas fases ou fase neutra. Aqui nós temos a entrada de alimentação, 220 volts. Aqui nós temos a saída do motor, que são 3 cabos, é o vermelho, amarelo e preto. Amarelo e preto é principal, o vermelho é partida, as das bombas leão. E aqui nós temos a conexão boia e conexão nível, que é desse relé de nível, que é para proteger a bomba. Esse relé protege a bomba quando a função dele é desligar quando o nível dinâmico do poço baixar. O poço tem dois níveis, nível estático e nível dinâmico. Então a função desse relé é desligar a bomba no caso de faltar água no poço ou baixar o nível dinâmico. Então, pessoal, é o seguinte, vamos entender o que é intermitente. Esse capacitor, ele é um capacitor permanente. Esse capacitor é um capacitor de partida. Esse aqui é de 25 microfarad 380, esse aqui é 270 324 microfarad 380 volts. Esse aqui é um capacitor permanente. Ele funciona permanentemente? Não é verdade. O capacitor permanente, ele não funciona permanentemente. Ele é permanente, mas não funciona permanente. Ele funciona intermitentemente. O capacitor de partida. Essa palavra intermitente, muitas pessoas têm dúvida sobre isso aí. Então, após a colocação do capacitor aqui no quadro, né, em funcionamento, a corrente ativa continua tendo o mesmo valor, corrente ativa do motor, que é no caso 21 amperes. A corrente de linha fica reduzida apenas à corrente ativa. Então, os capacitores são equipamentos capazes de armazenar energia elétrica. Assim, em vez de devolver à fonte externa a energia reativa consumida, a indústria armazena essa energia no capacitor para em seguida, meio ciclo depois, retomá-la. Assim, a troca de energia reativa não mais é feita entre a indústria e a fonte externa, mas sim entre a indústria e os capacitores. Ok? Então, muitas pessoas dizem aí, engenheiros e técnicos, eles falam que o capacitor são geradores de potência reativa, e não é verdade. O capacitor ele não é gerador de potência reativa, ou seja, de kVAR ou volt-ampere reativo. Na realidade, eles não são geradores, pois são elementos passivos. Eles são passivos, certo? Eles são passivos, que acumulam energia estaticamente e produzem potência reativa sem custo. Então, você já pensou uma indústria grande, gigante, ou mesmo as pequenas indústrias, médias indústrias, sem banco de capacitores? Se ela não armazenar essa energia reativa, ela é devolvida para o medidor reativo da concessionária e ele vai ter que pagar excesso de reativo, ele vai pagar multa. Então, a função do capacitor de partida, ele funciona intermitentemente, quer dizer, ele armazena energia reativa, quando na hora que o motor precisar, ele devolve essa energia para o motor. Quando o motor não precisa mais dessa energia, ele retém essa energia, não deixando ir para a medição da concessionária, certo? Então a função dele é corrigir o fator de potência e liberar a capacidade do sistema, ok? Então o capacitor de partida, esse capacitor permanente, ele funciona intermitentemente e não funciona permanentemente. E capacitor permanente jamais será gerador de potência reativa, ou seja, kV-ampere reativo ou volt-ampere reativo. Ele não é gerador de energia reativa, pois ele é passivo. Ele acumula energia estaticamente sem custo.
ok? Então, pessoal, aqui estou tirando as duas de vocês o que é a palavra intermitente. Então, o capacitor permanente ele funciona intermitentemente. Eu vou mostrar aqui o circuito aqui para vocês da aula anterior. Vou mostrar aqui o circuito da aula anterior para vocês. Não é esse aqui não. Da aula anterior. Da aula anterior. Então aqui tá aqui, ó. Aqui nós temos o capacitor permanente e o capacitor de partida. Esse capacitor permanente, ele funciona permanentemente? Não, como eu falei. Você vê que ele está ligado fora desse aqui, ó. Quando esse aqui sai, ele fica ligado. Mas isso não quer dizer que ele fica funcionando permanentemente. Então, hora ele funciona, hora ele não funciona. Hora ele só funciona quando o motor precisa dessa energia reativa, porque ele acumulou aqui, ó. Então, como está demonstrado aqui o diagrama de força, certo? Eu coloquei aqui um disjuntor tripolar, e se você quiser botar um disjuntor monopolar que está igual aqui, ó. Aqui está um disjuntor monopolar, ó. Tá vendo? É o bipolar, não é monopolar. Isso aqui é um disjuntor bipolar. Eu botei tripolar, mas não é opcional isso aqui, não é obrigatório. Isso aqui é opcional, quer dizer, não é obrigatório. Não é obrigatório você usar esse disjuntor tripolar. Se eu quiser botar esse mesmo disjuntor aqui, eu vou botar para tirar a dúvida de vocês. Eu tiro ele, ó. Eu vou excluir. Vou colocar um bipolar e no lugar ele vai funcionar. Vou mostrar aqui para vocês. Disjuntor bipolar. Disjuntor bipolar, tá aqui, ó. Tá aqui um disjuntor bipolar. Esse jump aqui eu vou ter que tirar, porque ele não pode ser feito jump aqui, ó. Só pode ficar em fase neutra ou fase. Então esse jump eu vou eliminar. Ele vai ser feito no contator, ó. Porque esse motor ele parte bifásico, certo? Ele parte bifásico esse motor. Transcorrido o tempo. Esse aqui eu vou tirar o neutro. Vou colocar o neutro mais aqui, ó, para pegar a conexão certa aqui, ó. Eu vou ligar o neutro aqui na conexão aqui na entrada do disjuntor bipolar. E aqui o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Esse neutro eu vou puxar mais para cá, ó. Certo? O neutro eu posso deixar aqui mesmo. Pronto, deixa aí. Então o que eu devo fazer aqui? Aqui nós temos fase neutra, ó. Aqui eu faço isso aqui, ó. O neutro ele passa aqui, ó. Aqui nós temos o contator, o contator tripolar. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer esse jump aqui, ó. Ó, no contator, certo? E esse neutro, claro que eu vou ter que puxar ele para cá, ó. Certo, aí, ó. Aqui nós criamos duas fases, ó. Nós temos uma fase R e outra fase aqui jampeada. Então tá aqui, tá igual no painel lá, ó. Aqui o disjuntor bipolar. Estamos aqui um disjuntor bipolar 35 amperes, que esse é o motor para esse quadro aqui é 3 CV, como eu já demonstrei na aula, esse aqui é da aula 28. Então nós temos o contator, aliás, nós temos o disjuntor geral, que é aquele alimentado aqui. Temos o contator do capacitor de partida, temos o temporizador regulado em 3 segundos, temos o relé de nível, contator principal, relé de sobrecarga, régua de Borne. Aqui temos a alimentação aqui a saída das as três conexões do motor com a eletrobomba submersa. Nós temos vermelho, amarelo e preto. Amarelo e preto é o circuito principal, vermelho auxiliar. Aqui nós temos boias, caixa superior e relé de nível, certo? Então, pessoal, é que eu estou explicando para vocês aqui o que é a palavra intermitente. Esse capacitor ele é permanente, funciona intermitentemente. E aqui eu estou demonstrando para vocês o disjuntor que ficou igual esse aqui, ó, no circuito aqui, ó. Vamos ver se funciona. Aqui eu troquei, deixei do jeito que está lá, ó. Talvez vocês iam ficar com dúvida sobre isso aqui.
Então eu vou executar o programa, fecho aqui, aciono. Aí o motor está funcionando. Ele, transcorrido o tempo de 3 segundos, ele vai tirar o C2, que é o capacitor de partida. Ele vai tirar e vai ficar o motor funcionando em 220, monofásico. Ele vai tirar, ó. Tirou. Então o motor está funcionando normal agora. Esse capacitor, ele tá fora, ele tá ligado permanente. Esse aqui é um capacitor permanente, ele tá ligado permanente, mas ele funciona permanentemente? Claro que não. Ele funciona intermitentemente. Então a função do capacitor aqui são equipamentos capazes de armazenar energia elétrica. Assim, em vez de devolver à fonte externa a energia reativa concedida, a indústria armazena essa energia no capacitor. Então ele armazena essa energia reativa aqui. Quando o motor precisar, ele devolve para o motor. Quando o motor não precisar, ele armazena aqui. Então ele fica funcionando intermitentemente, certo? Porque então tá aí. Acho que vocês já entenderam o que significa a palavra intermitente, capacitor permanente intermitente. Agora vou voltar para nossa aula. Eu demonstrei, já está do jeito que está aqui o diagrama, lá está de acordo com o painel aqui, só não tem o de relé, mas o restante tá tudo esquematizado de acordo com o painel. O disjuntor está igual ao do painel agora, ó, bipolar, fiz o jump aqui, ó. Se você botar o disjuntor tripolar, é só fazer o jump aqui em cima. Então, pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula, certo? Vamos voltar aqui para nossa aula. Então, qual é a nossa aula de hoje? Vamos voltar aqui para o título. Comando de um contator, ó. Nossa aula de hoje é comando de um contator de forma intermitente. Comando de um contator de forma intermitente. Esse contator vai funcionar intermitentemente acionando uma lâmpada semáforo. Essas lâmpadas semáforo, ela fica meia-noite piscando. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Então eu vou minimizar aqui. Vou ver se eu encontro aqui o circuito do eu vou fechar aqui. Vou ver se eu encontro lá o circuito da nossa aula. Ver se eu encontro ele aqui, o intermitente. É o circuito intermitente. Está aqui ele, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então a nossa aula de hoje é sobre, o título da aula é comando de um contator de forma intermitente. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Tá aqui. Aqui nós temos o contator C1 alimentando uma lâmpada amarela do semáforo. Essa lâmpada ela vai ficar piscante. Digamos meia-noite, ela vai ficar piscando meia-noite. Então aqui nós temos um relé de tempo intermitente, ele está graduado 3 segundos. Você pode graduar o tempo que você quiser. Então, como é que isso aqui funciona? Aqui nós temos um disjuntorzinho bipolar de 6 amperes. Temos um contator auxiliar C1, pode ser bipolar, tripolar. Eu botei tripolar, que tem mais, você botar mais lâmpadas se você quiser. Você pode aplicar em árvore de Natal também. Isso aqui é aplicado em semáforo, lâmpada piscante amarela. Então ele é aplicado nesses. Isso aqui funciona. Isso aqui funciona hoje no Brasil e no mundo. Isso aqui é aplicado em lâmpada amarela e semáforo e aplicado em árvore de Natal. Um relé intermitente. Então como é que isso aqui funciona? Eu executo o programa, fecho o disjuntor geral, fecho a chave de comando. Quando eu fecho, bora imaginar isso aqui funcionando. Quando eu fecho essa chave aqui, energiza quem? T1. Então energiza T1, energiza C1 e energiza a lâmpada. Então entre os três, passado o tempo de 3 segundos, ele vai abrir aqui. Então ele vai ficar, ele se auto desliga. Quando ele é intermitente, não é a coisa que não é continuada. Quer dizer, ela não é continuada, hora liga, hora desliga, hora liga, hora desliga. Então ele vai ficar abrindo e fechando aqui, ó, no tempo. Ele ficar abrindo esse contato aqui no tempo. Se tivesse uma pessoa ligando e desligando uma lâmpada no interruptor. Então vamos lá. Então fecho aqui, fecho aqui.
Aí a lâmpadazinha amarela tá acesa. Eu botei essa aqui mesmo só pra... Mas eu vou tirar essa lâmpada aqui pra não confundir vocês. Eu vou tirar essa lâmpada aqui, que não, isso aqui não me interessa. Eu quero só amarela. Então vamos lá. Fecha aqui o disjuntor geral. Fecha a chave de comando. Pronto, a lâmpada está acesa. Ela vai ficar ligando e desligando. Presta atenção aí, ó. Isso aí é um circuito, um comando acionando o contator intermitentemente. Então é um comando acionando um contator intermitentemente. O contator alimenta aqui a lâmpada amarela. Olha, ó, a lâmpada do semáforo meia-noite funciona assim, ó. Ela funciona intermitentemente através de um temporizador, ó. Ó, ela tá piscando, ó. Olha, ó. Presta atenção aí para a lâmpada, ela tá piscando, ó. Olha aqui o contator abrindo, ó. Ele abre e fecha, não é continuado. Ela não fica acesa continuada, ela fica acesa intermitentemente. Aí, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Mas quem que faz essa operação? Contato fechado do temporizador, ó. Olha, ó. Piscando aí, ó. Tá vendo, pessoal? Então isso aqui eu já assisti vários vídeos aí no YouTube, e as pessoas que apresentam semáforo, os internautas perguntam como é que se faz um circuito para uma lâmpada ficar piscando amarela. Tá aqui, ó. Esse esquema aqui, esse desenho aqui, ó. Vamos precisar de que para fazer um comando intermitente? Vamos precisar de um temporizador de 0 a 30 segundos. Nós vamos precisar de um temporizador de 0 a 30 segundos. Vamos precisar de um contator auxiliar, um disjuntorzinho monopolar de 6 amperes, uma chavezinha, só isso. E uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada incandescente ou qualquer outra lâmpada cor amarela aí. Então tá aí, funcionamento intermitentemente. Então isso aqui é aplicado em quê? Isso aqui é aplicado em lâmpada amarela de semáforo para ficar piscando, ou também pode ser aplicado em árvore de Natal, por exemplo. Se você quer alimentar lâmpadas de árvore de Natal, quantas lâmpadas seriam necessárias de 3 volts para utilizar esse sistema aqui? Então se você pega 3 volts dividido por 220, vai ser igual, então 220, não, você divide a tensão da fonte pela tensão da lâmpada. Então você divide 220 da sua casa aí, dividido por 3 volts, são 73 lâmpadas. Então esse sistema aqui ele aciona 73 lâmpadas ou mais. Aí você faz um grupo de 73 aqui nesse aqui está desocupado, aqui um grupo de 73 e mais outro grupo de 73. Então 73 vezes 3, 73 vezes 3 grupo dá 219 lâmpadas. Então dá para fazer uma árvore de Natal de 219 lâmpadas, esse sistemazinho aqui, ou até mais, certo? Aí vai depender, porque essas lâmpadas são ligadas em série de 3 volts, certo? Proporção que você quiser mais, você vai fazendo os grupos de lâmpadas até chegar a 220 volts ligado em série, porque a soma das quedas é igual à tensão da fonte. Então pessoal, tá aqui a demonstração. Vocês pausam o vídeo aí, coloca isso aqui em prática. Isso aqui serve para árvore de Natal e serve para lâmpada amarela do semáforo aí da sua cidade, porque ficar só piscando. Então eu vou demonstrar para vocês aqui mais uma vez o capacitor permanente. Ele é interessante ele. Eu gostaria de apresentar isso aqui para vocês. Isso aqui foi um dos desenhos que mais me chamou a atenção hoje no Brasil, foi isso aqui. E as lâmpadas. E o caso do soft que eu apresentei. Então pessoal, tá aqui, ó. Então nós temos hoje quantas potências em eletricidade? Nós temos a potência ativa, a reativa e a aparente. Então essa aparente ela aparece como? Ela é a soma da ativa com a reativa, que isso aqui é a potência ativa. Pessoal, isso aqui é espuma. Todo mundo conhece cerveja aí. Muitas pessoas tomam cerveja. Claro, nem todas as pessoas tomam bebida alcoólica, mas vamos fazer aqui uma analogia para vocês entenderem o que é isso. Então é o seguinte, aqui nós temos a espuma, que é energia reativa. Essa aqui é a energia reativa lá do capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui do capacitorzinho, tá aqui ele, ó. Ele que armazena essa espuma, ó.
ele armazena isso aqui, ó. Ele armazena, e quando às vezes o motor ele precisa, tem horário, tem intervalo que o motor vai precisar disso aqui. Não ser humano, certo? Mas o motor às vezes ele precisa dessa energia reativa. Aí o capacitor ele armazena essa energia reativa sem custo. Então a espuma que vem no copo de cerveja, a energia reativa já foi comparada à espuma que vem no copo de cerveja. Ela existe, o freguês paga por ela, mesmo que não queira. Isso é verdade. Então, se a indústria não armazenar isso aqui no capacitor, ela vai pagar excesso de energia reativa, ela vai pagar multa, todas as indústrias. Então, por isso que todas as indústrias hoje têm banco de capacitores para corrigir o fator de potência. Se as indústrias não tivessem os capacitores, elas iam pagar essa energia reativa para as concessionárias, certo? E quem armazena essa energia aqui são os capacitores, sem custo, que eles são passivos, ok? Então aqui nós temos a espuma, energia reativa, nós temos a cerveja, energia ativa, é aquela energia, aqui nós transformamos energia elétrica em luz na nossa casa, que é essa aqui. Então essa aqui é a que é acumulada nos capacitores. Então essa aqui, do ponto de vista da indústria, aqui é inútil, ela não serve para a indústria, essa energia reativa. Então, se ela não serve para a indústria, quem armazena ela são os capacitores, que é nesse caso aqui, ó. Que armazena ela é isso aqui. Se esse capacitor não armazenar essa energia aqui, entendeu? Se o capacitor não armazenar essa energia aqui, a indústria ela vai pagar excesso de reativo. Então ele tem uma grande utilidade, o capacitor, certo? Então aqui nós temos o capacitor permanente, ele não funciona permanentemente, ele é passivo. Ele funciona intermitentemente, ok? Jamais você diga para alguém que um capacitor de permanente ele funciona permanente, que não é verdade. E o capacitor de partida só funciona 3 segundos na partida. E esse aqui não funciona permanentemente, ele funciona intermitentemente, ok? Certo? Então, pessoal, acho que vocês entenderam aí o que eu falei agora, se todo mundo entendeu, certo? Porque a maioria das pessoas aí, engenheiro, técnico, diz que capacitor são geradores de potência reativa, ou seja, de kVA. Na realidade eles não são, jamais será, certo? Pois eles são elementos passivos que acumulam energia estaticamente e produzem potência reativa sem custo. Então ele troca essa energia reativa com o motor, por isso que ele chama intermitente, capacitor permanente intermitente. Até os bancos de capacitores industriais, eles são permanentes intermitentemente. Pode ser fixo ou móvel, certo? Ou automático, quer dizer, pode ser fixo ou automático. Mesmo os fixos e automáticos, eles são capacitores permanentes, mas eles trabalham intermitentemente, ok? Então tá aqui a nossa aula, eu já apresentei para vocês. Aqui tá aqui como é que funciona o circuito intermitentemente. Então já testei aqui, vou testar mais uma vez. Você fecha aqui o disjuntor geral, pressiona o botão de comando, a lâmpadazinha vai funcionar intermitentemente através do contato fechado do temporizador. Ele se autodesliga, o próprio relé tempo ele se autodesliga. Ele passa para o estado de repouso transcorrido o tempo de 2 segundos. Aqui ele fica piscando a lâmpada, ó. Então aqui é um circuito intermitente, ele é comparado com o capacitor permanente. O capacitor permanente ele funciona desse jeitinho aqui, ó. O capacitor permanente, seja ele industrial, os grandes, os pequenos, eles funcionam assim, ó, intermitentemente, certo? Que é esse aqui, ó. Esse capacitor aqui funciona intermitentemente, igual aqui, ó, o circuito da lâmpadazinha. É por isso que é bom a gente estudar pelo método de comparação, que é o melhor método de ensino do mundo. As pessoas hoje não aprendem as coisas porque eles não comparam. Esse negócio de eficiência energética aí no Brasil, eles fizeram a pior besteira aí, fazer comparação de lâmpadas de potências diferentes, que isso não existe. Isso aí é manipulação. Se eles fizessem uma comparação de potências iguais, incandescente com fluorescente, a incandescente ela bate de 10 a 0 na fluorescente e na LED de potências iguais. Isso aí eles não fazem, porque eles têm medo. A mídia não mostra. A mídia mostra a comparação de incandescente com fluorescente, mas de potências diferentes. Eu duvido se ele demonstra de potências iguais. Eu duvido. Não mostra. Então tá aqui, pessoal, como é que funciona o circuito intermitentemente, como é que funciona o capacitor permanente. É desse jeitinho aqui, ó. Que
Então pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aí.